Bom dia, boa tarde e boa noite. Está iniciando mais uma reunião do grupo de discussão da comunidade LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje quem tem a provocação é o Everton. A gente está nesse período aí de falar um pouco sobre como conquistar o primeiro cliente e às vezes a gente vai ter que também trabalhar uma parte do comercial. Mas hoje quem está com a bola da vez aí é o Everton. Seja bem-vindo, Everton. Lembrando que todo o nosso conteúdo está lá na comunidade, lá na biblioteca do YouTube, né? No canal. As pessoas podem pesquisar lá e isso vai estar sendo compartilhado muito mais pelo LinkedIn, mas também nas outras redes sociais. Everton, com você. Bom dia, bom dia. Na verdade, aí vamos começar a bater um papo ali sobre essas questões de conceitos técnicos, né? E comercial, que são duas relações ali bem afastadas, né? Inicialmente ali a gente, né? Eu trago até para vocês ali um ponto, né? Uma experiência própria, né? Da minha carreira, né? Então, inicialmente ali, como analista de suporte, analista de infraestrutura, enfim. Eu tinha muito essa questão de conceitos técnicos, conhecimento técnico muito elevado, porém os projetos eles chegavam prontos, né? Tinha ali um coordenador, tinha ali um gerente que desenhava esse projeto antecipadamente e chegava para mim a parte de execução. Então, assim, era bem tranquilo a parte de execução, eu não tinha que vender nada, simplesmente eu tinha que chegar e fazer, né? E esse é o ponto ali que a gente vem discutindo há alguns dias, sobre esse fazer e esse vender o que você tem que fazer. Então, a gente, às vezes, assim, envolve muito tecnicamente, seja na LGPD, seja em outros serviços que você tem, aí você acaba envolvendo muita área técnica na hora de vender o teu produto. E aí a gente, quando você envolve muito o técnico, às vezes o cara, a interlocução, na verdade, né, a comunicação, ela fica falha, porque o outro lado ele não entende do que você está falando. Ele não sabe exatamente o que você está falando. Ele está te entendendo, né? É assim, a palavra está chegando para ele, mas o conteúdo que ele precisa ouvir não chegou. E aí, nessa experiência que eu tive, foi no meu primeiro cargo de gestão, né, cheguei numa empresa onde não tinha nada de infraestrutura. Então, assim, tudo eu tive que planejar, desenhar, criar processos e criar procedimentos ali dentro e, obviamente, implementar. E na hora de vender o projeto eu tinha dificuldade. Tinha muita dificuldade porque eu chegava e falava, não, ó, a gente precisa de um firewall porque garante a segurança. Eu consigo bloquear a porta, eu consigo fazer isso, consigo controlar a internet, consigo. E aí eu ia focar, ele não sabe. Para ele é indiferente. Para ele, assim, ó, do jeito que eu tô, tá funcionando, né? A internet não tá funcionando. Mas por que que eu vou investir um valor num produto que vai modificar o que no meu processo, que vai modificar o que na minha empresa, a internet funcionando, as pessoas estão navegando. E aí foi onde eu comecei, e aí eu tive um gestor que ele começou a me questionar. E aí ele falava, não, você vai ter que aprender a vender isso aí, cara. Se a gente vai chegar na diretoria ali, não vai vender nada. E aí ele começou a me forçar. E aí, sem conhecimento de processo, sem conhecimento estratégico, foi onde eu busquei fazer pós-graduações, fazer outros cursos mais voltados à área de administração, para que eu pudesse entender como que funcionavam os processos. Algumas coisas eram fáceis de vender. Por exemplo, a empresa estava parando. Qual que era a necessidade? Porque o servidor estava travando, então tem que comprar um servidor novo. Se comprar, vai funcionar. Então era fácil de você distinguir ali e vender esse projeto, porque assim, a empresa estava parando. Mas assim, agora quando você está com alguma coisa que está funcionando e você precisa implementar algo novo naquele processo, fica difícil de você vender. Fica difícil de você mostrar para o gestor ali, mostrar para o teu cliente que aquilo é importante, aquela mudança é necessária, né? Então, foi assim, foi um processo que eu tive que evoluir para que eu conseguisse vender os meus projetos, vender as minhas ideias, e aí tudo
tudo parte, né, Pedro, ali, a gente fala sobre a questão da tecnologia, ela sempre parte do campo das ideias, né? Ela nunca parte de algo concreto. Então, você chega num lugar e você vai aplicar a tecnologia no campo das ideias. Fala, não, peraí, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo. Então, você vai fazendo várias inferências para chegar a uma conclusão. A conclusão posterior é onde você vai elaborar o projeto e vender o projeto. Mas você tem que estar com o campo de ideia muito bem elaborado, de, determinando dois conceitos. O conceito corporativo, né, o conceito de palavras e estruturas que aquela empresa quer ouvir, também a parte de É. se você tem uma empresa, você chegar numa empresa e tem um envolvimento da área técnica na hora de você discutir o projeto, vamos supor, vamos fazer a implementação LGPD, a empresa já possui lá uma pessoa da área de segurança da informação. Então, aquilo que você falar não é vazio, porque a pessoa vai entender o que você está falando. Né? Quando você falar de segurança, ou às vezes você falar de TI, a pessoa vai entender. Agora, quando somente o administrativo de uma empresa ou gerente administrativo, o cara não tem essa experiência de AD efetivamente o que você está falando. Então, você tem que começar a olhar muito para o teu cliente, o que ele tem, qual que é o porte dele, entender a realidade dele, e a partir dali você começar a estruturar os processos de discussão. Aí você vai chegar no meu cliente, a abordagem do cliente pequeno, depois eu vou falar com o cliente grande, tem outros caminhos, né? Vai ter lá a equipe de tecnologia, vai ter a equipe de segurança, a galera vai estar envolvida no processo. Então, todo mundo que está envolvido no processo ali, você vai ter um pouco de conhecimento, vai ficar mais fácil de você ligar e vender o teu projeto. Quando você vende diretamente para o dono, proprietário, às vezes assim, o cara vai indo olhar e fala, ah, Pedro, você está querendo me colocar um projeto vamos jogar um valor aí, quer me jogar um projeto de R$ 20.000, eu não tenho necessidade de gastar isso, eu não consigo visualizar no teu projeto a necessidade de eu gastar esse dinheiro. Então, quando você leva o técnico, vai gerar muitos desses questionamentos. E aí você tem que mudar para o estratégico, para o comercial, né? E aquela questão de visão de melhorar o negócio dele, melhorar os processos do negócio dele. E com isso, você conseguir vender a ideia de processo e não a ideia de valores, né? E senão, na hora que você vender tecnologia, vai bater e gerar um processo ruim, né? Vamos dizer assim, que você chegar vendendo tecnologia, vendendo uma adequação LGPD, se vendendo logo de cara isso daí, o cara fala, peraí, não tem tanta necessidade disso, não, deixa para o próximo mês, não, deixa para o próximo ano, e assim a gente vai protelando, né? E perde esse cliente, né? A ideia é que a gente assim evolua no processo de chegar ao cliente levando uma ideia de processo, levando uma ideia de melhoria na estrutura de negócio dele, ao mesmo tempo utilizando tecnologia, utilizando a parte de adequação à LGPD, melhorando a questão de contrato, fornecedor, né, gestão de terceiro, a própria gestão dos colaboradores internos. Então, quando você leva esse processo ali dentro da empresa, com esse desenho, você consegue obter melhor resultado na negociação, às vezes assim no fechamento de contrato, ou até mesmo você consegue, talvez você não consiga fechar com aquele cliente naquele momento, mas assim você abrir uma porta para que ele busque você. Então, eu acho que é essa visão ali que a gente tem que ter, né? Obviamente ali é um pouco do que eu trago ali para vocês, para a gente iniciar esse bate-papo ali, esse processo de discussão do grupo aqui, a gente evoluir nos conhecimentos de toda a comunidade. Ô, Éder, quando você coloca essa condição de conectar o grupo inteiro,
Como é que você imagina que a primeira abordagem vai ser? Porque normalmente a primeira abordagem você ainda não conhece a empresa e muito menos a equipe, né? Você vai fazer uma agenda para conversar com uma pessoa que eventualmente você não tem ainda nenhum um conhecimento com ela. Porque quando você tem um conhecimento, você pode ir evangelizando de outra forma, né? Mas quando você não tem, como é que você imagina que isso possa acontecer? Hoje, Pedro, assim, eu vejo acontece muito com algumas empresas, né? A gente recebe mensagens de algumas empresas e aí eles oferecem um produto. Né? Recebeu uma abordagem de uma empresa oferecendo um produto X. E aí eles já comentam que a gente possa incluir nessa agenda, que seja de interesse, para a gente poder fazer a demonstração, enfim. Né? Na verdade, o comercial ele tem que incitar essa necessidade ali de ter mais pessoas envolvidas para que conheçam, que às vezes assim, tudo bem que você entrar numa pequena apresentação, vamos dizer, se chegar num cliente, abordar o cliente pelo LinkedIn, disparou um e-mail, o cara falou assim, oh, eu tenho uma apresentação da ferramenta X. Né? E aí o cara vai te falar, não, beleza, você me apresenta isso aí na quarta-feira às 16 horas. Né? Você vai fechar junto com esse cara. Vai ficar esse ponto, você e o cara que fechou contigo ali pelo LinkedIn, essa apresentação. Se você está, oh, Joãozinho, a gente tem N ferramentas, mostrar o portfólio como um todo, mas nesse momento eu quero te mostrar. Se tiver mais pessoas que você queira envolver, seja da área de tecnologia, seja da área de segurança, enfim, eu posso demonstrar, né, outro portfólio para você também e pode ser do seu interesse. E tem essa abordagem ali incitando o teu cliente a trazer mais pessoas. Né? Tem mais pessoas, se não tem, vai ficar no campo dele. Né? Ele vai concentrar ali. Mas se tem, ele vai assim, eu venho recebendo algumas abordagens que são nesse sentido, né? De sempre o comercial está incitando e a necessidade de mais pessoas envolvidas no processo. É uma técnica, né? É uma técnica você trazer mais pessoas, porque a discussão fica mais robusta, né? Porque se você vai falar só com o comprador, às vezes ele nem tem a dor da empresa, né? Ele normalmente faz compra de acordo com uma demanda, né? E aí a ação do comercial precisa realmente de conseguir convencer, né? É uma abordagem é, de trabalhar para que outras pessoas do negócio estejam envolvidas nessa parte da segurança. Essa argumentação, ela não é uma argumentação simples, porque ela demanda um esforço de quem vai comprar maior, né? Porque vai ter que juntar mais pessoas para fazer essa apresentação. Então, ela tem que vir quase que como uma autoridade já reconhecida, né? Para que você vire e fale assim, não, pode colocar as pessoas que vai valer a pena, porque eu vou falar de coisas que vão estar sendo referência, né? Então, eu quando vou atuar, né, nesse setor dessa forma, eu trabalho no sentido de tentar que uma pessoa me indique, para que já crie essa expectativa de falar o seguinte, não, o que o técnico vai falar tem autoridade suficiente, mesmo que a gente não compre o serviço dele, que a gente faça uma segunda parte, que a gente aprenda um pouco com o ensinamento que ele vai fazer e a gente pode começar a fazer uma pequena mudança aqui da nossa cultura de segurança da informação. E aí, eu acho que justifica. Então, quer dizer, em vez de ser uma apresentação de venda, acaba sendo uma palestra de segurança da informação, onde lá no final existe uma oferta para falar o seguinte, olha,
Existem dores nesse setor, e é claro que aí tem que fazer um dever de casa, tem que estudar um pouco a empresa, tem que entender um pouco como é que a empresa atua, até para que a gente possa articular, né? Se for, por exemplo, uma empresa que não tenha cliente externo, né? Uma empresa que não seja do setor de saúde, que tenha tratamento de dados sensíveis de clientes, né? Como é laboratório, como é clínica, como toda essa parte de exames. Mas se for uma empresa, por exemplo, relacionada a um negócio que os clientes externos são simplesmente dados para emitir a nota fiscal, mas existe uma gama muito grande de clientes internos. E nesses clientes internos, a gente tem todo um setor que vale a pena destacar, né? Que é a medicina do trabalho. E eu bato muito nessa tecla, porque normalmente essa é a primeira dor que a gente precisa de querer tratar. E aí justifica falar o seguinte: olha, eu vou falar de uma dor interna, e aí é legal que o RH esteja presente, que alguém responsável pela folha de pagamento esteja presente, alguém responsável pela CIPA esteja presente, porque vai estar tratando de assuntos correlatos para que a segurança da informação deixe de ser TI, tecnologia da informação, para segurança da informação. Quando a gente conseguir mudar esse conceito de TI para segurança da informação, para SI, significa que a gente começou a caminhar um pouco mais no sentido da gente falar o seguinte: olha, a lei ela veio só para destacar um negócio que já era para estar sendo feito independente da lei, porque tornar os nossos processos mais robustos com o cuidado da privacidade vai fazer diferença no nosso negócio. Às vezes a gente tem processos que não estão adequados, mas a gente faz porque eles são lá, e como ninguém olha para eles, eles são repetidos sistematicamente. O Lucas está aí presente. A gente tem um case de um cliente que tinha 40 anos que fazia o processo da mesma forma, e para você ver, ele pedia o título de eleitor do cidadão para fazer o estágio. Título de eleitor, foi a primeira coisa que a gente bateu, falou assim: qual que é o objetivo do título de eleitor? Aí o cara foi até ele e argumentou, ele falou o seguinte: olha, a pessoa não pode ser funcionário público, também não pode ser funcionário privado. É um argumento. Aí a gente virou para ele e falou o seguinte: olha, às vezes você só tem que ele só tem que mostrar para você que ele está apto à eleição, mas ele não precisa dar o número dele, falar qual que é a sessão dele, né? O Lucas colocou aí, faltou só querer saber, né? Na época dos coronéis, isso era importante, né? Que o cara lá da fazenda, ele falava assim: olha, todo da minha fazenda aqui vai votar no fulano de tal, e quem não votar, eu vou fritar ele no azeite quente, né? Não era o caso, mas é uma informação, igual, por exemplo, assim, o RH um dia colocou para a gente também que eles pediam as certidões de casamento e de nascimento dos filhos para poder fazer o abono família, às vezes a questão de pensão. E aí a gente falou o seguinte: olha, o cara tem que declarar que o filho é dele, gente. E aí lá no juiz falou que o filho é dele. Se ele tem filho, para que precisa da certidão de nascimento do moleque? Né? É um dado que você vai ter que não faz relevância nenhuma ao negócio. Então, não justifica você ter que guardar um dado, cuidar desse dado, dar privacidade para esse dado e ficar preocupado com o que vai acontecer com esse dado se eventualmente alguma falha acontecer, né? O Everton, você está entrando de novo, Everton? É isso? Alô? Opa! Oi. A sua conexão tinha caído? Eu estava aqui dizendo que essa condição de quando a gente vai fazer essa apresentação dessa forma que você colocou, né, que é uma abordagem que pode ser uma palestra que vai tornar rico, né, e que mais pessoas possam estar ligadas, e aí a gente transformar a tecnologia da informação em segurança da informação, ou seja, TI em SI, e aí dessa forma a gente vai começando a criar a cultura da transformação
para que as pessoas comecem a pensar em adequar os processos ou apenas melhorar os processos, né? Que tem dentro da empresa, né? Que às vezes existem processos que foram idealizados pelo fundador há 40 anos atrás e eles ainda seguem, mesmo com toda a tecnologia e toda a mudança que aconteceu, né? Então, são, são protocolos, né? Eu acho que a gente tem que estar abordando, e é rico pensar nisso, né? Porque aqui tem muito técnico, muita gente técnica, que não vai conseguir fazer uma abordagem de vendas, mas vai fazer uma abordagem de marketing técnico, né? De uma abordagem que olha para a empresa e fala o seguinte: olha, eu vou fazer uma palestra sobre segurança da informação, e aí por isso justifica que você coloque pelo menos uma pessoa do RH, uma pessoa da contabilidade, uma pessoa ligada à diretoria, porque aí eles vão entender os riscos que estão acontecendo. É uma forma bem interessante de ver o processo de vendas, né, para que a gente consiga conquistar o nosso primeiro cliente. O João estava aí uns dias ausente, estou vendo ele aí, e ainda com essa visão de mar aí. Você está viajando, João? Bom dia, Pedrinho. Bom dia a todos. Bom dia. Não, isso é só para enfeitar. O sol está É. rachando aqui atrás de mim aqui. Mas não é Não, na praia, não. não é na praia, não, né? Hoje não está ajudando, não. Tá, não, eu vi que caiu de novo, né? O Pedro, um ponto que eu estava até, né, você comentando ali, e aí já era para eu ia trazer para ti, é uma questão até mesmo, isso aí o próprio Lucas aí deve vivenciar no dia a dia, que é a questão de você como advogado, né, você tem, se você chegar lá, seu cliente falar assim, ó, eu atropelei uma pessoa e estou sendo processado ali, a pessoa morreu, estou sendo processado por homicídio. Mas assim, não foi um atropelamento, o cara estava fora da faixa, invadiu lá e tal, beleza. Conta a situação. Se você chegar e for contar lá, não, de acordo com o artigo X do CTB, você tem direito a isso. De acordo com o artigo Y do CTB, você tem direito àquilo. A gente consegue movimentar o seu processo de acordo com o artigo. E aí você vai contando artigos legais para esse cliente, para ele não quer nem saber da onde você vai tirar a informação. O que ele está ali, o objetivo dele é que você fala assim, ó, não, fica tranquilo que eu vou resolver sua vida. Tem um procedimento, eu vou fazer isso, tem como eu organizar isso para você. Não dou certeza que eu vou conseguir, mas a gente consegue movimentar isso aí, consegue melhorar. Então, uma vez que você usa o argumento, porque assim, às vezes o cliente ele está esperando que você fale para ele uma solução, mas não que você vá lá e fale assim, ó, LGPD, lá no artigo 17, fala isso. E aí você tem que fazer isso daí. Ah, na ISO 27001 está falando que você tem que fazer gestão de contrato de terceiro. Né? Daí, tipo assim, o cara vai falar, que caramba é ISO? Da onde saiu o ISO? Ah, na 27701 está lá falando que você tem que fazer a gestão de dados pessoais do seu cliente. E aí, se você for falar isso, às vezes você perde a relação com o seu cliente. Né? Se você chegar lá e falar assim, ó, dentro do teu processo aqui, se você me autorizar, eu consigo fazer uma análise superficial do teu processo e te mostrar onde estão os gaps. E aí, com isso, a gente agenda uma próxima reunião, onde eu te apresento o meu relatório e, com base no meu relatório, a gente evolui para uma possível contratação, né? Oferecer um pré-serviço antes do serviço. E talvez seja essa uma opção também, né? É verdade, porque quando você está conversando, existe uma ação de marketing que é levar um pouco de conhecimento, nem que seja só a ponta do iceberg, para que a pessoa ela comece a refletir o tamanho que tem abaixo da linha do mar, para que ela vire e fale assim, olha, o meu problema, ele não está naquela pontinha ali, mas ele está na base, ele está onde eu coleto mal os dados, onde... E aí, quando isso tudo acontece,
a gente pode estar trabalhando de uma forma a enriquecer e criar a demanda no cliente, né? Então, quando você gera conhecimento, você gera esse tipo de abordagem, né? Sim, a gente vê muito isso, Pedro, com empresas que vendem SOC via MSS. Porque quando a empresa ela vai vender o SOC, né, Você pode esclarecer o que é SOC? que é o Security Operations Center, né, o Centro de Operação de Segurança, onde eles fazem o monitoramento de segurança ali, né. Normalmente, o que essas empresas, quando elas oferecem um SOC, elas falam, ó, vamos fazer o seguinte, antes de você contratar o meu SOC, deixa eu fazer uma análise de risco, uma análise de vulnerabilidade na tua empresa. Eu vou colocar um agente aqui, ele vai fazer um monitoramento por uma semana, e daqui uma semana eu gero um relatório e te apresento, e aí a gente te apresenta o nosso serviço. Entendi. Normalmente, eles fazem isso porque, cara, é um universo totalmente à parte. Às vezes, tudo que tem ali dentro, tudo que tem dentro da empresa, para você está tudo ok. Né? Mas quando vem um agente de fora, o cara dá uma olhada, faz um relatório, ele fala, não, tem muita coisa para ser melhorada aqui dentro ainda. Então, aonde os processos às vezes começam a evoluir. Então, acredito que nesse sentido, o pré-serviço seja um valor agregado na sua prospecção, né? Entendi. E é uma forma, porque a gente, quando a gente está falando do primeiro cliente, dessa forma de abordar, a gente precisa de ter alguma iniciativa, né? E essa é uma iniciativa técnica que talvez se torne uma forma de chegar no cliente, porque cria uma obrigação, inclusive, de saber um pouco mais do cliente para, na hora que você levar o conhecimento, até isso que você acabou de falar aí, do SOC, né, da gestão de segurança, ia estar colocando uma coisa que a pessoa já sabe um pouco mais do que tem lá de vulnerabilidade, né? Que até então, a vulnerabilidade, às vezes, ela não está clara para quem é de dentro da empresa. Porque ele não sofreu um ataque, ninguém questionou sobre uma vulnerabilidade. E às vezes essa vulnerabilidade vai aparecer porque o agente vai fazer um mapeamento e vai apontar todos os buracos, né? Eu normalmente falo com muita ressalva, mas coloco que eu não sou um agente Microsoft para a questão de licenciamento. Mas a falta de licenças legais impede a atualização de segurança. E às vezes a gente fica tratando aí de questões muito mais técnicas, e se o software está pirata e totalmente vulnerável, você criou uma condição de risco alto, né, de criptografia, né, de ransom. Então, um dever de casa que pode até ser simples na hora de fazer, para falar o seguinte, olha, o software que você tem aqui são legais? Não. Então, a sua política já começa vulnerável. Porque se você não faz atualização de segurança, significa que suas estações estão todas muito vulneráveis, né? Então, quando esse conhecimento ele aparece, às vezes colocar um agente para poder mapear, ok, mas quando isso você não vai mapear, você pode ter essas informações assim de forma clara. Por exemplo, a gente tem visto que as empresas normalmente não têm contratos. E aí, aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui o João e o Dante, que atuam em empresas do porte que eu atuo. E aí, uma coisa, João, você tem contrato com todos os seus clientes formalizado? Colocando o que é de direito, o que não é, qual que é o contexto? Com 100% dos seus clientes? Dentro do contexto de LGPD, não. Isso é só para a gente entender. Inclusive, agora eu estou preparando um relatório para todos eles, explicando o que é LGPD e se quer eu fazendo a mesma coisa. Adentrar por essa parte para me atualizar meu contrato. Porque aí eu tenho que fazer coisa de LGPD que não está no meu contrato.
Então, eu vou só fazer uma abordagem. A Indica, desde que abriu, ou seja, a gente tem 33 anos, não tem nenhum cliente atendido que não tenha contrato. Então, a gente tem contrato com os clientes. O Lucas está aí colocando, né, que essa condição aí que os advogados adoram. Por quê? Porque quando você não tem um contrato, e a gente foi melhorando o nosso contrato, a gente tem um contrato padrão e naquilo que é para ser customizado, personalizado, virou aditivo. Então, o contexto do que tem lá na rede, a estrutura, né, de servidores e serviços. Então, a gente, todo o primeiro atendimento, né, quando a gente vai formalizar o contrato, o que a gente faz? A gente coloca dessa forma. E aí, você escreve lá, desenha e coloca assim, esse é o contexto que eu vou atuar. E aí, dentro do contexto, a gente tem um aditivo para falar o seguinte, aqui eu não vou atuar. Então, eu também escrevo isso. Isso tem 33 anos que a gente vem otimizando isso, né? Então, tudo bem, agora talvez tenha que colocar o aditivo de confidencialidade, porque houve clientes que exigiram da gente o aditivo de confidencialidade, mas ele não era padrão. Então, como eu tenho contratos de mais de 10 anos, esse talvez não tenha ainda confidencialidade, mas os novos já têm. Porque se um pediu, eu tenho todos. se você entrou depois da regra, que a gente já tinha colocado, à medida que eu vou melhorando o contrato, eu vou melhorando para todos para frente. Às vezes o contrato para trás não tem. Então a gente vem fazendo dessa forma. Mas isso não é uma praxe. Você vê que aqui a gente discutindo aqui num grupo de técnicos, o João está falando aqui que ainda não tem todos os clientes dele assistidos por um contrato. E a gente pode... Todos têm. O contrato todos têm. Todos têm. Todos têm. Menos pior, né? Eu sempre botei. Não, E aí... contrato de boca eu já levei muito cano. E aí, essas são abordagens que, eventualmente, são mais fáceis da gente chegar nas empresas. Porque gestão de contrato faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela é anterior à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você tem conexão de 2 CNPJs e não tem os acordos colocados? Então, quando a gente fala de gestão de contrato, pode ser uma porta de entrada para que a gente comece a fazer a adequação da lei. E não significa que você vai conseguir fazer com todos, porque existem acordos de empresas de pequeno porte, né, que dos dois lados os caras não querem que tenha contrato. É muito maluco isso. Então, mas é uma abordagem, né? Eu acho que isso que a gente está aqui conversando, que é uma abordagem técnica que vai buscar vários influenciadores dentro da empresa, né? Que é como o Everton colocou, pode ser uma condição interessante, né? Da gente estar tratando, porque aí o que acontece? Você cria lugares que não tem o que argumentar. Se você não tem contrato, você está muito vulnerável. Se você usa licença pirata, você está muito vulnerável. Se você não faz backup, qualquer vulnerabilidade que levantar, você vai começar do zero de novo. E a gente não falou nada ainda com esses 3 argumentos sobre CPF, sobre clientes externos, nada, né? Então, são abordagens que estão na dor das empresas, principalmente as menores, porque eu acho que quem for contratar essa gestão de segurança, que é o SOC, são empresas maiores e que provavelmente já têm um planejamento para isso, né? Então, elas não estão, elas já estão olhando. Aquilo que você falou aí no exemplo do cara que matou alguém. Ele agora está procurando um advogado e fala assim, olha, eu matei. Aí o advogado fala assim, não, dizem que você matou, que ele já aceitou a causa, né? E aí ele já vai começar a defender o cidadão. Mas quando a gente está oferecendo, o cara fala assim, eu não sei nem se eu fiz um acidente, se alguém morreu por minha causa agora, mas eu estou aqui. E aí você vai conversar com ele sobre, né? Exatamente. Esse é um ponto, né? É questão assim, ó, hoje, se a gente colocar uma empresa pequena, empresa pequena porte, né, que ela, vamos dizer que ela tem uma visão de segurança já,
ela vai ter um cara lá que é o técnico de manutenção, ele é o cara do técnico de rede, ele é o cara do desenvolvimento, ele é o cara analista de sistemas e é o cara do SOC também. Ele é um multifuncional. Então, assim, ele é o... E provavelmente ele ainda é responsável por uma área executiva, né? Ou seja, pelo faturamento, ou pelo setor de compras, e aí ele acumula, né? A função da TI, que é cuidar da infra e ainda do setor dele que precisa de rodar, né? Porque a infra, na maioria das empresas, ela não é uma ação que ocupa muito tempo, né? Uma vez pronta, ela anda praticamente sozinha, né? Colocou, funcionou, estabilizou ali, acabou. Não vai precisar de manutenção frequente. E aí... Então, normalmente, às vezes, é o cara lá do faturamento, às vezes é um cara do administrativo que cuida dessa parte. Mas nessa empresa, e talvez o João e o Dante possam estar falando aí, porque também atuam na mesma área que eu atuo, que é a área de infraestrutura, que os clientes chegam e aí estão todos reclamando que a informática é um problema, que a informática para muito, que o cara é muito ruim, mas ninguém olha que o cara ele tá multifuncional e ninguém está preocupado em colocar investimento para diminuir o problema. Está só querendo apagar o incêndio. E aí, então, na hora que você olha para isso, você fala o seguinte: você não tem nenhuma gestão de crise para falar igual o AVCB. O AVCB tem lá a brigada. E eu gosto muito de dar esse exemplo do AVCB, porque depois que o AVCB se tornou tão relevante dentro das empresas, porque sem o AVCB você não tem alvará, então você aprende do AVCB do mesmo jeito que você aprende sobre a CIPA, né, a prevenção de acidentes. E aí, na hora que você fala do AVCB, você vira e fala o seguinte: por que eu tenho que fazer treinamento com as pessoas sobre um incêndio? Porque aquelas pessoas, elas não vão correr do fogo, elas vão correr para apagar o fogo. As outras têm que correr para longe do fogo e até ter caminhos que sinalizem para que, no nervosismo, elas encontrem melhor caminho para sair daquela situação de crise. Quando a gente fala disso, você vira e fala o seguinte: não, mas na hora que tiver um problema a gente resolve. Aí você resolve com alguém fazendo pressão, porque, por exemplo, tem um caminhão parado, precisa de faturar, ou tem um cliente importante que não está conseguindo pagar porque o boleto dele gerou um estresse, e aí fica alguém conversando e aí você tem que pensar para resolver com o barulho, com todo mundo fazendo pressão. A sua solução provavelmente não vai ser a melhor. Então, provavelmente vai ser uma solução que vai gerar efeitos colaterais que sejam talvez tão danosos quanto a falha que acabou de acontecer. Então, quando a gente fala da brigada de incêndio, é por conta disso. Falar o seguinte: olha para a sua informação e imagina, por exemplo, na brigada de incêndio, um incêndio. Quem é que vai atacar aqui? Quem que vai combater o incêndio aqui até chegar os bombeiros? E enquanto eles estão fazendo isso, tem alguém da brigada encaminhando as pessoas para sair do prédio, para sair daquela edificação. Então, a gente precisa de ter muita preocupação na hora de fazer essa parte de venda técnica, porque nesse lugar existem exemplos que as pessoas já vivem, né? O AVCB é um deles, a CIPA é um deles, né? Então, é importante a gente poder conectar aquilo que eles já vivem com o problema que a gente quer apresentar, né? TI é um problema para todos, Pedro. É um problema para todos. Chegou o cara de TI, já era confusão. Eu temo dizer que, por exemplo, assim, a gente precisa de ter comportamento de advogado. Por que precisa ter comportamento de advogado? Porque tem coisas que não estão na sua alçada e que você tem que falar que não estão. Porque se você quiser abordar tudo, significa que você não vai ser eficiente em tudo. E aí, quando você conversa com um advogado, primeiro ele já está de gravata. Olha lá, a Cristiane, que está um tempo longe, né, Cristiane? Seja bem-vinda aí. As pessoas que são advogados... Quando não está de gravata, está do salto. Mas
Então, existe essa condição que é, primeiro, ter uma postura de profissional. A segunda é ter atitude de profissional, que é virar e falar o seguinte, olha, antes de eu entender, eu não posso dar um parecer. E a gente que é técnico de TI, a gente já vive dando parecer sem saber direito o que está acontecendo. Isso é uma falha que a gente tem que melhorar. E aí, na área de Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala de segurança da informação, mais ainda, porque às vezes você não conhece a aplicação. E aí, a aplicação ela tem dados que estão no seu computador, estão na nuvem, e ainda estão lá na empresa que opera tudo isso, porque ela precisa de ter base de teste sua para resolver problemas. Quando isso acontece, o nível de complexidade aumenta e você, às vezes, não sabe de tudo que está acontecendo, mas você dá parecer. O advogado normalmente não faz isso. Para você dar o parecer, você tem que conhecer o ambiente como um todo, mas a gente também é igual advogado para certas coisas. Porque a gente chega no ambiente, a gente bate o olho e já sabe quase todos os problemas que o cara camarada vai reclamar lá na frente. Ele sabe, inclusive, que ele lá na frente ele vai falar não para tudo que você vai dar de solução para ele. Entendeu? Aí eu acho que você está falando, mas é complicado, sim. Tem uma questão que a gente começou aqui, eu acho que o Everton abordou bem quando ele colocou que a gente pode fazer uma palestra técnica e chamar várias pessoas. Mas nisso você também tem que ter consciência, porque eventualmente a gente fala de investimentos que são muito robustos e que estão além da capacidade financeira daquela empresa. Se você não conhece... se você não você bate, porque o Dante ele vira e fala assim, não, a gente tem que comprar sempre um canhão. E às vezes a empresa não tem capacidade financeira para comprar um canhão. Não, né? A gente pode ir numa solução. Essa é uma parte que a gente viu na questão do firewall. Existe firewall hoje de mensalidade cara. Existe firewall sem mensalidade, existe firewall de investimento alto e existe firewall de investimento baixo. E aí você vira e fala o seguinte, por que você precisa de um firewall que seja um appliance muito complexo? Ou você só precisa de um microtik que vai custar R$300 de investimento, compra no Mercado Livre e ele vai ser um servidor de fronteira eficiente. Você já tem que estar conhecendo o fluxo de informações da empresa e o que acontece quando existe essa interação. Porque, na maioria, não tem nenhum serviço que está sendo alguém do lado de fora acessando dentro. E, às vezes, a gente cria servidores com muita complexidade, muito caro, que não vão dar o resultado. Eles vão dar um resultado muito superior ao que o cara precisa e ainda deixa as vulnerabilidades do Enter, que o usuário pode ir lá e teclar o Enter e vai dar uma pane. Diga, Dante. Bom, sobre o assunto do Firewall aí, a gente veio na ISO 27001 falando sobre o tamanho da empresa. Dependendo do tamanho da empresa, você não pode usar um Firewall, nem mesmo você pagando mensal caro, você tem que usar um Firewall de próxima geração, que é o que atende a LGPD. Dante, é exatamente em cima disso que eu acho que a gente precisa de ter adequações até na nossa fala. Porque, por exemplo, empresas hoje, que você chega nela e ela tem um computador só para emitir a nota fiscal e ela armazena os dados das pessoas simplesmente porque ela precisa de emitir a nota fiscal, aí você vira e fala assim, ela precisa de conectar lá na fazenda, o aplicativo. Se a gente tiver uma preocupação só com o aplicativo, às vezes o firewall nem justifica. O antivírus já vai ser o suficiente. É uma empresa grande. Né? Mas aí, Dante, 95% do negócio no Brasil não é de empresa grande. Obrigado, Cristiane. O João falou que tem também. O João também merece essas congratulações, porque a formalidade é importante, né? Pedro, então tem que relembrar essa história de contrato, eu tenho que relembrar uma minha experiência com o Dante, de um escritório de colegas do Dr. Lucas.
Né, Dani? Eu não vou dar o nome do advogado, porque eu nem lembro mais dele. Fizemos um contratinho bacaninha, era uma rede bem legalzinha, né? Num escritório razoavelmente grande, Juiz de Fora, com bastante computador. O camarada, quando leu lá, ele falou assim, eu acho melhor a gente rasgar isso, hein? Porque pau que dá em Chico, né, Francisco? Vão trabalhar satisfeito um com o outro, que é melhor. Quando vocês não estiverem satisfeitos comigo, vocês vão embora. Quando eu não estiver satisfeito com vocês, vocês vão embora. Eu não esqueço dessa minha experiência. Tem um bocado de ano isso, né? Nem se sonhava em LGPD, nada disso, mas já existia isso, existia um monte de coisa. Mas isso eu não me esqueço, que é melhor a gente largar isso, rasgar e deixar isso para lá, e vamos começar o trabalho a partir de hoje. E assim foi feito. Você ainda está com aquele cliente, Dante? Sim. Disso? Pois é, tá vendo? Sem contrato. Hein? Sem contrato. Sem contrato. Sem contrato, né? Eu acho que a gente precisa de ter boas cláusulas, né? Desenhar boas conversas para que a gente não tenha muita preocupação. Mas os advogados estão aí para falar, né? Porque eles sabem disso. O contrato só serve para dar briga. Só para dar briga. Se a gente... As linhas ali são lidas uma por uma. A única, eu acho que hoje que eu tenho convívio que não tem contrato é eu e minha mulher. Mas já são 33 anos sem contrato. Você casou, não casou? Tem um contratinho na igreja, no cartório, não tem não? Não, tem um contrato. Que não é um contrato. Porque você vê hoje as pessoas se preocupando em fazer contrato com as esposas, mais preocupadas por quando elas forem ex-esposas, né? Então, até então, eu já tenho 33 anos. Eu acho que esse é o único lugar que eu fui sem contrato, fui só na emoção de apaixonado. Mas estou apaixonado até hoje, estou namorando até hoje, então está tudo bem. Mas é uma questão importante, né? Sim, sim. Que a gente precisa de estar. E aí você vê que hoje essas pessoas que têm uma esposa para cada 6 meses, eles precisam muito de ter contratos, né? Mas na hora que você olha para a empresa, ter contrato é importante. E eu acho que não ter contrato, com o conhecimento que a gente tem hoje, é irresponsabilidade. Sim, sim. A Cristiane colocou alguma coisa ali, mas cortou aqui. Celebrando em tempos de paz para tempos de guerra. É verdade. Né? Você tem que estar sempre preparado para os tempos de guerra, né? E eu acho que é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados foi dando luz. Às vezes a gente buscou, né, com o tempo, pontos que eram mais interessantes, porque a gente falava o seguinte: como é que uma pessoa pode aceitar dar o CPF num balcão? Ela vai ter um desconto de 40%, gente, já não é o suficiente. Mas o CPF já é um documento público. Sim, Lucas. Parece que a Cris escreveu a mensagem, mas ainda tem um complemento, né? Antes o contrato era celebrado em tempo de paz para tempos de guerra. Então, acredito que a Cris está se referindo ao momento em que vai virar um litígio contencioso. Atualmente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o contrato ele deve estar no dia a dia da empresa para reger as relações que são pactuadas. Acredito que seja isso que a Cris tenha colocado. Embora, se ela estiver disponível, ela pode habilitar o áudio e explicar melhor. Mas o contrato assume uma importância ainda maior. O gestão de contrato define o dia a dia, né? Porque, às vezes as coisas acontecem e você tem que falar: isso não está dentro da obrigação do contrato, ou isso está dentro da obrigação do contrato. E aí... Outro ponto, Pedro, com relação a essa questão do contrato, no processo de adequação como um todo. Você vai lá e implementa N políticas. Né? Política de segurança, política de controle de ativos, política de privacidade, tem todas essas políticas que você cria. Essas políticas, elas passam a ser um contrato a partir do momento que você tem um colaborador, ou você tem um contrato a partir do momento que você acessa o site de uma empresa qualquer, e você vai lá e faz o seu cadastro para poder comprar no delivery, por exemplo.
Mas Na política de privacidade, você está assinando um contrato com aquela empresa que você está fornecendo seus dados, e esses dados podem ser utilizados. Então, assim, hoje a gente já não tem mais essa questão de olhar para o sistema como um todo sem visualizar um contrato antes. As nossas relações hoje, elas são 100% contratuais. mais ou menos, porque você está colocando aí de empresas que já automatizaram o processo porque elas são robustas. Por exemplo, quando você assina um contrato com a Oi, ela não tem cabimento você editar o contrato. Então, como diria o advogado, ela é um contrato estranho, quase que leonino, porque só prevê de falha sua para com a companhia. Falha da companhia para com você, ela fala que a Anatel rege. E aí, na hora que você vai ver, você tem que estudar lá na Anatel para saber se ela está te atendendo no direito. Então, é como se virasse e falasse o seguinte: olha, o contrato é porque eu estou preocupado de você não me pagar. E eu poder te. Então, ela faz um contrato dela para com você. O que acontece na maioria. Porque o contrato é um acordo de dois. E se a gente olhar para as empresas que são 95% do mercado, provavelmente elas abrem mão do contrato, e o único contrato, como a gente já andou discutindo aqui, por exemplo, do funcionário, é a carteira de trabalho, que lá, no máximo, tem o termo: esse aqui é chefe de seção, esse aqui é o encarregado 1, esse é o encarregado 2 com o salário dele. Não falo qual é a obrigação dele, quais são as regras que ele vive, nada. Não tem especificado. O certo seria: olha, eu tenho um contrato com você, eu tenho a carteira de trabalho que vai definir, porque exige isso como obrigação, mas nós vamos fazer um contrato aqui que você tem um termo de confidencialidade, que você tem que chegar aqui uniformizado, senão você não vai estar trabalhando, e que você vai assinar. E aí, em cada um desses quesitos, o cara tem que dar uma rubrica para falar que ele leu e que ele entendeu. Às vezes isso é automatizado. Mas até quando você vê isso, já são empresas mais maduras, que não é a realidade. Se você for no comércio, provavelmente ninguém tem esse tipo, até porque as pessoas estão até muito mal preparadas para estarem atendendo, e aí você vira e fala o seguinte: o cara contrata na pressa, descontrata na multa, e aí vai nesse protocolo, né? Que aí a empresa nem se torna lucrativa, porque ele perde tanto dinheiro na mão de obra mal qualificada. E que ele também não está preocupado para fazer diferente. Sim, Lucas? Só uma observação. Eu acho que o Everton tem bastante razão no que ele disse. Talvez não foi compreendido, mas a política de privacidade é sim um contrato. A empresa que implementou, ela está trazendo os termos pelos quais ela entende que vai se dar a relação de tratamento de dados do titular dos dados. Então, é sim um contrato, ainda que não haja uma assinatura, uma aceitação tácita. Enfim, é sim um contrato e deve ter a importância de um contrato, embora com as novas tecnologias haja formas de redigir ela de forma menos jurídica, o que é importante para a compreensão de todos. Mas é sim um contrato, ele tem razão. Mas quando você tem um contrato de privacidade, já significa uma empresa que já está preocupada com a adequação. A maioria dos contratos que você assina hoje, eles são contrato de serviço. Não, às vezes ela tem uma notificação lá para falar o seguinte: olha, eu estou dentro da LGPD, mas ele nem descreve o que ele vai fazer o tratamento de dados. E sim, ele está preocupado em falar que você está qualificado para que você tenha que pagar os serviços que ele está te oferecendo. Né? Então, está mais claro essa parte do que a outra. Eu acho que não chega nem a esse ponto. Que o que o Everton disse tem muita razão. A política de privacidade é um contrato. E aí, se ela é de adesão ou não, não importa, é um contrato. É verdade. Mas você concorda que quem fez isso provavelmente já está adequado, né? Ou não, né? Ou está buscando estar adequado, né? Ou está em operação. Quantas empresas a gente viu aí com a cookie banner, política de privacidade e não está adequado? São muitas. Às vezes ela está falseando, está adequada. Então não está adequada.
Se você tem uma empresa que tem um site qualquer, a maioria dos desenvolvedores de site aí, eles têm lá, por exemplo, o site de WordPress. Lá no WordPress você tem incluir política de cookie e de privacidade. Aí você cria o site, ele já está pronto. Esse Ele já site de vai uma inteligência política de artificial também são privacidade. assim. Ele mesmo escreve. Ele já vai lá e escreve lá, entendeu? Everton. E aí, esse é o ponto, porque assim, E uma não vez que basta você escrever, acessou né? o site, eu acessei o site da empresa do João, e ali tem uma política de privacidade, eu dei opt-in nela, pronto, Ô, eu Everton, aceitei o contrato. aí eu faço a seguinte pergunta. Pelo fato de ter a política de privacidade, por fato de ter o aviso de cookie, a empresa está em conformidade? Não. Não Muitas das vezes necessariamente. aquela política de privacidade nem reflete a realidade do tratamento de dados. Ela é uma política, um modelão que pegaram lá e colocaram. Concordam comigo? Exatamente isso. E é um 99% contrato, dos e é um sites contrato, é vinculante. Olha que loucura. E como ele é vinculante, Lucas, a gente já vai um pouquinho além, né? Que a gente vai pegar, assim, esse contrato ali, que você assinou uma política de privacidade, você aceitou, deu opt-in nela, e o cara tá falando que vai pegar seus dados e mandar para os Estados Unidos, você tá aceitando. Exatamente. Tá Exatamente. aceitando. Você não tem nem como, daí depois, juridicamente, a gente falar isso daí, a gente vai gerar um questionamento, cara, mas você deu opt-in lá, tal dia, tal dispositivo, tal IP, tem todas as informações do opt-in que você deu. Sim. Mas será que esse opt-in foi informado, foi esclarecido? Isso é requisito para validade do opt-in. Esse é o ponto, porque assim, é um ponto que assim, dentro do WordPress, ele já tem essa estrutura pronta. Aí ele aparece, quando o cara está desenvolvendo o site, ele coloca lá as opções, você vai lá, dá o opt-in, ele valida, e política de cookie, você vai aceitando ali. Porque assim, passou-se a ser um padrão, né? Mas aí as empresas não estão adequadas, porém a parte de site está pronta. Uma etapa, né, da condição de adequar está pronta, né? Seria É isso? melhor, como você não sabe se está ou não está, melhor o camarada, ele está botando só para botar, é melhor ele falar que não recolhe cookie, não marca cookie, é melhor escrever isso. Ó, aqui não tem cookie, aqui não tem nada, aqui está tudo de boa. Não, e mesmo porque capturar cookie para remarket está muito mais ligada às landing page. E normalmente os sites não têm landing page. E quando tem, eles estão conectados a um aplicativo, né, que sai fora do site, né, para fazer o remarket. Porque aí você fez lá uma pesquisa, aí o Google tem remarket. Você fez uma pesquisa no Bing, o Bing tem remarket. O que significa remarket? Alguém comprou nesses dois uma palavra, aí se ele souber que você pesquisou, ele vai entender que você é um consumidor para aquele produto e vai apresentar ele para você como uma oferta. E no seu site, a maioria das empresas, principalmente que não estão trabalhando e-commerce, estão trabalhando só simplesmente institucional, ou seja, um blog ou uma ação de colocar lá o que a empresa faz, né? Se ela não está fazendo cadastro nenhum, usando um aplicativo de landing page, né? Ela pode até ter um formulário do Google para fazer algum cadastro, mas o formulário do Google não faz remarketing automático. Se for um formulário, por exemplo, da Resultados Digitais, aí ele faz remarketing. Mais ligado a falar o seguinte, olha, se você fez isso, no próximo e-mail eu vou te encaminhar um conteúdo ligado a isso. Mas nem é um remarketing igual o do Google, né, que vai ficar te apresentando produto em pop-up na sua tela. Então, não faria isso. Então, a maioria das empresas não tem essa parte e, às vezes, colocar aquele conteúdo é um excesso. Às vezes, eles não têm aquilo, mas eles falam que como se tivesse, né? E essa foi a minha última participação, já são 10 horas, estou aqui já me despedindo e ponderando, né, para que a gente também já comece a encaminhar a conclusão.
Bom, eu vou concluir aqui, né, agradecendo a participação de todos ali, né, uma discussão muito boa, muito aprendizado ali junto com a equipe como um todo ali, a comunidade tem muito a aprender ali com esse ponto de hoje, né, então, assim, agradecer mesmo a participação de todos ali, né, e vamos seguindo ali para a próxima quinta-feira, um novo tema, uma nova discussão, em frente ali com a comunidade. Obrigado, gente. Então tá bom. Alguém quer dar uma conclusão aí? Não, bom dia a todos. Até quinta. Então, dando as boas-vindas de volta, Cristiane, né, que retorna aqui à nossa condição. Obrigada, aqui. eu gostei muito. E sempre seja muito bem-vinda, tá? Então, eu vou desligar aqui e vou fazer uma foto. Se vocês quiserem aparecer na foto aí, parar a gravação.